Estamos de volta, conversando aqui no fim de noite com o Dr. Gleison Guimarães, médico pneumologista. E agora vamos dar prosseguimento aqui. Como eu disse quando saímos aí para o intervalo, vamos falar do ronco. Doutor, é muito comum o ronco hoje, casais até, às vezes até um dorme na sala, o outro no quarto, né? Isso é muito comum, as pessoas de casa sabem, estão nos acompanhando. Problema do ronco, o que fazer para evitar o ronco, doutor? O ronco não existe fórmula mágica na medicina, mas o que a gente sabe com relação ao ronco é que ele se origina por conta da vibração da parede dessa via aérea superior, principalmente da faringe, na passagem desse ar. Então, o ronco, ele na verdade é um sinal de que esse ar passa com dificuldade pela via aérea. Uma vez que o ronco existe, a gente tem que se preocupar com a repercussão clínica que esse paciente pode ter. O ronco ele pode ser um ronco primário, que é um ronco que não causa problemas. Então é um ronco que a gente já identifica que existe uma resistência aumentada dessa via para a passagem do ar, mas ao mesmo tempo esse paciente pode ter, inclusive pela dificuldade de passagem do ar, obstrução da via aérea. E aí se existe entupimento, obstrução dessa via aérea, isso é pior. Por quê? Porque a gente vai ter origem um grande problema clínico que se chama apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono é uma doença extremamente prevalente. No Brasil, a gente tem os estudos da Unifesp, realizados no ano de 2008, 2009, mostrando uma prevalência extremamente alta. A apneia do sono hoje, na cidade de São Paulo, ela tem uma prevalência de 33%. Então, na população adulta, de 25 a 65 anos. Então, se a gente entende que 1 a cada 3 pessoas tem ronco e apneia do sono, a gente tem que realmente se alertar. Como evitar isso? É óbvio que o ganho de peso facilita o ronco, porque vai facilitar essa obstrução. A idade, pela própria flacidez muscular, que acaba sendo característico de uma faixa etária mais avançada. Mas outros fatores, incluindo a própria dificuldade respiratória nasal, aquele paciente que vive com o nariz entupido, né, ou tem rinite alérgica, ou tem desvio de septo, ou seja, tem algum problema estrutural do nariz, facilita também a respiração bucal. Então são os mecanismos que a gente pede para que a pessoa não respire pela boca. Porque tudo que vai fazer essa pessoa respirar pela boca por um período mais longo da sua vida vai causar, sim, uma maior propensão ao ronco. E aí o ronco pode ser um problema que vai gerar outros problemas mais graves, incluindo doenças cardiovasculares, mais risco de hipertensão, mais risco de diabetes e todos os outros problemas. O álcool potencializa o ronco? Sim, porque o uso do álcool, como qualquer uso de relaxantes musculares, por exemplo, e o álcool acaba sendo um potencial relaxante, ele acaba fazendo com que essa musculatura da via aérea fique mais flácida e aí consiga fazer esse tremular muito mais frequentemente. Então eu tenho pacientes que falam de forma bastante clara: doutor, eu só ronco quando eu tomo uma cerveja, quando eu faço uso de álcool. Então isso é uma referência bastante importante. As esposas também falam muito, porque é muito curioso e interessante, porque a queixa do ronco não é uma queixa do indivíduo, não é de quem me procura, é uma queixa do outro. É que se sente incomodado. Exatamente, porque na verdade incomoda e preocupa. Muitas vezes o ronco preocupa, né, Reginaldo? A gente vê que quem ronca não respira bem. Existia na época da minha avó, eu me lembro da minha avó Maria falando isso: olha como ronca, olha como é que dorme bem. Então essa concepção de que o ronco faz parte de um sono de qualidade já ruiu. Isso não existe. Na verdade, se o indivíduo ronca, tem algum problema. Ele dorme mal. E tem como sair disso, tem como curar. Tem como melhorar muito, tem várias formas de tratamento. Sem deixar a cervejinha, inclusive? Com certeza, né? Mantendo uma vida normal. Ajuda, né, exatamente, só procurar auxílio. E criança, quando está passando também por esse problema, às vezes a mãe tem algum problema que do outro quarto se ouve a criança tendo essa respiração suspirosa e até fazendo barulho, enfim, também tem como reverter a isso? Nossa grande preocupação, semana passada a gente estava no curso nacional de sono que a gente organizou pela Sociedade Brasileira de Pneumo em São Paulo, e uma preocupação bastante grande. A gente inclusive fez uma mesa redonda sobre esse tema, Reginaldo, muito bem lembrado por você, que as crianças são a grande oportunidade que a gente tem de fazer o mundo roncar menos. Por que isso? Porque se aquela criança ela já está habituada a abrir a boca e a respirar pela boca e a roncar, porque a criança que respira pela boca ela deve roncar, na maioria das vezes, ou pelo menos ressonar, é uma criança que vai alterar toda a estrutura orofacial. Toda a sua via respiratória, toda a sua via aérea superior. E isso vai proporcionar, no indivíduo de 25, 30, 40 anos, o ronco e a apneia.
Então, como eu protejo essa criança que ronca hoje de um futuro apneico, por exemplo, de uma pessoa que tem apneia, aí vai ter pressão alta, vai ter mais risco de infarto, justamente avaliando essa via aérea dessa criança até no máximo o 6º ano de vida. Então é interessante demais que os pais que estejam nos ouvindo avaliem o sono do seu filho. Por quê? Porque é a chance de livrar o seu filho, né, o nosso filho, de um problema respiratório grave na sua fase adulta. É muito comum, às vezes, crianças hoje ter rinite e o dia inteiro com soro, né? Aplicando aquele soro, e na hora de dormir aparece esse ronco, né? Essa predominância maior, um desconforto, e isso preocupa toda a mãe. Mas isso pode ser hoje sanado, como o senhor está dizendo aí? Pode e deve, né? A gente tem que se preocupar com a criança, porque é a nossa chance maior de cura, né? A apneia do sono é uma doença que é uma doença crônica. Então, se a gente aborda essa criança na fase em que ela está desenvolvendo toda a sua anatomia orofacial, é o momento. Pode reverter isso tudo. Pode reverter. E aí, com a ajuda porque a gente trabalha muito com essa equipe multidisciplinar. Então, o pneumologista, o médico do sono, ele não vai trabalhar sozinho. A gente trabalha junto, né, de mãos dadas. Exato. Com a otorrinolaringologia. E a gente tem um grupo bastante interessante de otorrinolaringologistas na nossa região que podem muito nos ajudar a detectar precocemente esse problema. Até porque esse problema detectado na criança, ele acaba sendo uma orientação cirúrgica feita pelo otorrino. Então é muito interessante que você, pai, mãe, que tenha o seu filho que com essa história de ronco, de um sono agitado, ele sua muito à noite, ele sua a cabeça, poxa, meu filho sua à noite, mas no ar-condicionado ele está suando. Então são sinais indiretos de que essa criança que está roncando está tendo dificuldade para respirar dormindo e deve sim procurar o otorrinolaringologista para tentar desenvolver e arrumar estratégias para que ele consiga respirar melhor. Agora, doutor, falando da apneia, muitas pessoas têm até uma informação errada em relação a isso, e cada um compreende de uma forma. Outros dizem que a pessoa deixa de respirar por alguns instantes, e a obesidade é o único problema disso, de ter essa apneia? Não, a obesidade, sem dúvida nenhuma, ela favorece porque ela vai reduzir o espaço aéreo dessa via aérea, que quando reduzida, favorece o ronco e a obstrução. Perfeito. Mas não é só esse fator. Então, o que hoje a gente tenta fazer de uma forma bastante sistematizada é se esse indivíduo ronca. E se o ronco é um ronco que incomoda principalmente o parceiro, né, e tem ronco que se escuta no outro quarto mesmo com a porta fechada, exato. Ou seja, o ronco mais intenso, ele deve ser investigado. E a polissonografia, que é o exame que a gente consegue detectar se esse ronco atrapalha o sono ou não, se é um ronco primário ou se é um ronco que já causa a apneia. O que é a apneia? As paradas respiratórias que acontecem geralmente maior que 10 segundos no adulto. Então é realmente parada de respirar. São interrupções porque as pessoas falam, para de respirar por alguns minutos, e é realmente. Exatamente. A gente tem vídeos, inclusive lá no nosso registro do próprio laboratório do sono, em que a gente trabalha. No laboratório do sono a gente tem vídeos mostrando que as pessoas param 20, 30, 40, 1 minuto e meio, e param de respirar. E aí esse é o grande problema, porque imagina, né, não tentem isso em casa agora, porque mesmo acordado isso não é recomendado. Mas imagina você fazer isso durante a noite em que você se encontra dormindo, o quanto de problema que isso não pode impactar, né? Se você ficar 1 minuto sem respirar, o oxigênio cai, a frequência cardíaca vai se alterar, você vai ter um preparatório para uma quase morte. E é mais ou menos isso que acontece, por exemplo, no paciente que tem 30 paradas por hora. É uma quase morte, é uma quase parada, é uma parada respiratória que certamente também influencia pela falta de oxigenação no coração, no cérebro, e aí por isso mais risco de todos os problemas, como acidentes vasculares, os AVCs, os derrames, mais risco de infarto, mais risco de angina, mais risco de problemas de arritmia, por exemplo, mais risco de diabetes. Então, todas as consequências de 30, 40, 50 paradas respiratórias isso por hora de sono, toda noite. Né? Então, tem que procurar ajuda, né? Deve, porque quem trata melhora muito. E o que é mais interessante é que a gente clínico ganha um papel de cirurgião. A gente muda a vida da pessoa. Então, o que é muito interessante é o paciente pré e pós-uso dos aparelhos, dos tratamentos que a gente costuma fazer para quem tem apneia. Porque o paciente agradece muito porque ele ganha em qualidade de vida, ele reduz chances de dormir no volante, ele reduz acidentes de trânsito, ele reduz acidentes no trabalho. Claro, a empresa que emprega essa pessoa fica bastante satisfeita porque aumenta a produtividade desse funcionário, desse colaborador. Então é muito interessante que a gente consiga construir isso.
E hoje, doutor, a pessoa que venha a sofrer de um desses casos, apneia, ronco, essas coisas que nós colocamos aqui, ela realmente pode vir a ficar livre definitivamente de todos esses problemas, ter uma vida saudável, um sono tranquilo, sem ter que alguém sair do quarto. Isso pode ser revertido em qualquer idade, doutor? Pode, deve, ajuda? Pode, deve. O que a gente entende é que depende muito da faixa etária, depende muito do caso de cada um, né? A medicina não é uma matemática em que a gente pode, né, atribuir isso a todo mundo e estimar como que vai ser a condução diagnóstica, clínica, terapêutica de todos juntos. Mas a análise individualizada e pormenorizada de cada um, sim, melhora muito a qualidade de vida. A apneia do sono, e é grande interessante, e por isso que é muito interessante, é que a gente tem que tentar tratar preventivamente. E aí, por isso que prevenir é o melhor remédio. Perfeito. Agora, uma outra coisa também que é muito comum, hoje até adultos, né, não são só crianças, a todo momento chega numa farmácia, compra-se esses líquidos que pingam no nariz e todo e qualquer problema. É poeira, hoje o dia está mais carregado e fazem uso daquilo direto. Isso é prejudicial, doutor? Sim, as medicações que a maioria das pessoas usa e compra na farmácia são medicações vasoconstrictoras nasais, são medicações que desentopem o nariz, né? Na hora desentopem. O que vai acontecer com esse uso crônico desse tipo de medicação, não orientada pelo médico na maioria das vezes, é fazer com que essa mucosa nasal, esse tecido do nosso nariz, ela se adapte a uma condição de vasoconstricção crônica e forneça, ao invés de uma rinite alérgica leve, muitas vezes, porque pela sazonalidade, pelo tempo que está mais frio ou pelo tempo que está mais úmido, esse indivíduo ele adota uma outra rinite, que além da alérgica, ele ganha uma rinite medicamentosa pelo uso crônico desse tipo de medicação. E aí essa pessoa ela vai ter muito mais problemas porque o nariz vai ficar entupido sempre. E aí ela vai criar um ciclo vicioso de uso continuado. E isso acontece. E aí ele vai dormir, como eu tenho vários pacientes, debaixo do travesseiro. Perfeito. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Gleison Guimarães, pneumologista, que está aí falando com certeza assuntos, né, falando de temas que com certeza você está avaliando em casa e que nós vamos voltar a falar daqui a pouquinho. Depois do intervalo, eu volto aqui com o último bloco desse nosso bate-papo do fim de noite, conversando com o Dr. Gleison Guimarães. Já voltamos.